onírico. Ter o dom de fluir a forma do ser. Ser o poeta que tange a alvorada do homem. Compor na manhã a janela onírica do dia. E saberá liberdade, o bem supremo da vida. Parece que foi ontem, quando ele andava por aí, por nossas ruas de Capão da Canoa. Na minha memória, vem aquele homem sério com uma pasta embaixo do braço e um cachimbo na boca. Foi poeta, teatrólogo, advogado, um grande articulador da cultura. As palavras dominavam com sabedoria o poema que recitei, antes intitulado Onírico, de sua autoria. Natural de Passo Fundo, veio residir em nosso município em 1991. Um dos grandes ativistas da cultura da nossa cidade. Podemos dizer que foi o pai teatral de nossa comunidade. Fundou o Grupo Teatral Capão da Canoa, o Grupo Teatral Divina Quimera e a Companhia do Porto. Foi responsável direto pela criação da CAC, Casa do Artista Caponense. No episódio anterior, meu colega e eu falamos que está tudo ligado, e está mesmo. A história cultural de um município é uma grande rede que vai conectando uma coisa a outra. Alguns já devem ter decifrado a charada de quem estou falando. Os mais jovens, provavelmente, não. Falo dele, que tinha tanto orgulho de sua cidade natal, mas que defendia a cultura caponense como um leão. O nome dele, Ubiratã Porto. E foi num sábado de agosto de 2013 que o Bira, era assim que o chamávamos, carinhosamente, embarcou em algum porto, seguindo viagem para as estrelas, deixando sua poesia e seu legado, o teatro. E hoje dedicamos esse episódio à sua memória, intitulado Na Companhia do Porto. Olá, agora iniciamos mais um programa do Capão Cultura On. Um programa totalmente voltado para a história, arte e cultura do nosso município de Capão da Canoa. E hoje a gente tem, então, uma pessoa da área do teatro, Nadine Mota, que é atriz, produtora cultural, artesã, uma artista múltipla, sempre criando e recriando e levando o teatro ao longo do nosso município e em outras cidades também. Nadine, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui. É um prazer imenso. Eu e Nadine, né, nós já trabalhamos juntos na área do teatro, então me coloco também num lugar tranquilo para a gente trocar aqui algumas experiências, algumas memórias. E eu quero que a Nadine fale pra gente, de início, né, como ela se tornou a atriz número 1 da Companhia do Porto, de Ubiratã Porto. Bom, eu sempre digo que eu não sei se fui eu que descobri o teatro, ou se o teatro me descobriu, né? Porque eu era muito tímida quando eu era criança, na frente dos outros, né? Mas em casa, eu era proativa, eu comandava a galera. Então, foi assim que eu entrei no teatro, porque eu era muito tímida e eu tava rodando por excesso de faltas e a minha mãe disse, vamos fazer uma oficina de teatro aqui. Eu fui lá e fiz. Não é que eu deixei de ser tímida, mas eu aprendi a lidar com essa timidez, né? Enfim, conheci o Ubiratã Porto e fui fazer a oficina. O encerramento dessa oficina eram 3 esquetes criados por nós mesmos, né? Eram 20 e poucos alunos, 23, eu acho. Então, a gente criou 3 esquetes totalmente diferentes. Quem se destacava era chamado para um recital cênico. Deixa eu fazer um adendo, Dini. Esquete é uma peça de teatro curta. Isso, até 10, 15 minutos, né? Enfim. Então, era 93 isso. E foi bem quando foi fundada a Casa do Artista Caponense,
que o evento símbolo era o Café dos Artistas, que acontecia uma vez por mês, às vezes até 2 vezes por mês, nos restaurantes, nos bares da cidade. Enfim, cada Café dos Artistas, o Biratã, então, levava um desses esquetes. O primeiro foi com o recital cênico, o Navio Negreiro, né, que a gente tinha montado. Depois foi indo os grupos. Enfim, eu não era atriz, isso não era a Companhia do Porto, isso era o Grupo Teatral Capão da Canoa, o primeiro grupo que surgiu em Capão. E daí chegou no Café dos Artistas, a atração era o esquete Quem Matou o Robertão. E tinha uma menina lá, alta, magra, linda. Era um texto do Biratã? Não, era criado pelos alunos. Só que ela era a atriz principal ali do esquete, né? Tudo acontecia em torno dela. Chegou, e era a única atração de teatro para aquele Café dos Artistas. E ela não foi. Ela não apareceu. Uma das atrizes... a atriz principal não apareceu. Não apareceu. Aí o Bira ficou desesperado. Se agora, como eu tinha assistido os ensaios, eu digo, tá, eu sei o texto, sei a marcação. Não temos o figurino, mas vamos, para não deixar, né, a noite sem teatro. E eu fui, apresentei no lugar dela. E daí o Bira disse, tá, minha atriz preferida, minha atriz mor, né? E começou a me chamar de atriz mor em todos... Nos diversos grupos que a gente foi montando e tal. E desde então, tu seguiu trabalhando com o Biratã Porto, participou de vários espetáculos de teatro. Tu tem ideia, Nadine, de quantos espetáculos tu participou com o Bira? Espetáculos eu não tenho ideia. Não. Mas sei que participei de todos os grupos. Que foi o Capão da Canoa, o Divina Quimera. Aí a gente fez o Heróica Trupe. O Agora Vai Dar Certo. Que não deu, né? Que daí não deu certo. Que não grupo, deu. Não. E daí daí ele fez a Companhia do Porto. Aí sim foi o último. Foram 5 grupos com ele, né? E daí depois eu fui pro Maricia, onde fiquei até o Maricia virar Teatro Nó Cego. Sim. E daí fiz o meu próprio grupo. E tu tem como falar pra gente quem foi o Biratã Porto? Fazer um breve resumo, assim, pra gente, né? Daqui a pouco tem pessoas que não conhecem o Biratã, que foi uma figura muito ilustre para nós. Assim, a gente guarda lembranças e muitos carinhos, né, do Sim. Bira, como a gente costumava chamar, inclusive, Sim, Bira. É difícil, às vezes tem que falar o Biratã Porto, porque eu chamava ele de Bira, ele me chamava de Comadre. Ô, Comadre! Bom, ele era advogado, a princípio, né? Mas um advogado a serviço da arte. Porque ele era apaixonado, ele era poeta, tem 3, O Voo do Visor, 4, 5 livros, não tenho ideia agora. Mas era um poeta, teatrólogo, advogado, um apaixonado pela arte, e foi o histórico cultural de Capão se deve muito a ele, assim, era um pesquisador. O livro Raízes, né, tem 2 artigos escritos por ele, onde ele pesquisou toda a história, inclusive do teatro antes dele. Claro que teve grupos de teatro, né? Mas que aparecia e sumia, né? Não tinha um profissionalismo, assim. Então, e ele foi um incentivador. O Vavá, né? O Weiner, que tem o nome artístico de Nelson Ricardo, que morreu agora recentemente, ele escreveu livros incentivado pelo Bira. Ele fez um sarau ali no Mosquete e disse: tu é poeta, vem participar com a gente. Escreve. E assim, eu virei atriz, ele é o pai do teatro, mas também é o pai dos poetas de Capão da Canoa e um excelente advogado. Mas eu acho que ele vai ser sempre lembrado pela arte, né? Pelo envolvimento dele com a cultura em Capão. Foi muito importante e que, de um certo modo, permanece viva agora em nós, né? Sim. Como se fôssemos todos filhos do Bira, né? Sim, porque eu acho que assim, até quem não conviveu com ele, que é o caso do Alisson, o Alisson diz isso, né? O Alisson Marques, que faz teatro comigo, eu não conheci o Bira, mas ele é tão presente que parece que é alguém que eu convivi no dia a dia, que eu faço parte da história dele, assim, e meio que faz, né? Porque eu acho que se não fosse ele, aquela vez ter dado aula de teatro para mim, pro Gustavo, pra Viviane, pro Juliano, ido na tua escola, apresentar lá com a pasta d'água e os cajal na cara. Isso. Talvez tu não fizesse teatro hoje, né? Com certeza, com certeza. Essa memória que a Nadine traz, ela é muito impactante,
Porque o Biratã Porto, ele apresentava, inclusive levava muito teatro à escola. Isso é muito interessante, porque o teatro tem que estar dentro da escola também, Sim. né? E vocês apresentavam muito. E tinha algumas peculiaridades nesse trabalho que o Bira desenvolvia, como era a questão do figurino e da maquiagem. Eu Sim. gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Geralmente o figurino era preto, né? Todo neutro, com uma pasta d'água, né? Hoje a gente usa pancake, mas naquela época a gente usava pasta d'água. Que é um líquido branco que a gente comprava na farmácia. Na farmácia, exatamente. E cajal, que eu até procurei pra vender, eu acho que não existe mais, que era um lápis de olho, assim, que é tipo um batom preto, assim. Geralmente era essa a máscara, pasta d'água e cajal, figurino preto e muito teatro na escola. Era o carro-chefe, assim, de todos os grupos. Ele fez o projeto O Teatro Vai à Escola, num valor simbólico, assim, que era só para o nosso cachê, né? Justo. Mas era muito simbólico, Sim. porque a ideia era levar a arte e a cultura para dentro da escola. Era plantar essa sementinha Plantar e deu essa certo. semente. E deu certo. Exatamente. E deu certo. Era muito impactante o trabalho do Biratã Porto nas escolas, e eu me recordo, porque era estudante e assistia algumas apresentações, e quando vinha aqueles atores todos vestidos de preto Dava com uma medo. máscara branca, dava muito medo, mas suscitava em nós sentimentos e sensações muito interessantes, né? Então não era só o discurso, não era só o Biratã Porto teatrólogo, o diretor, não era só a beleza da peça, mas tinha também uma visualidade muito interessante, que era a marca registrada do Biratã, Sim, era a marca dele. né? E qual espetáculo que tu fez e que tu guarda uma memória assim com o Biratã Porto? Nossa, esse trabalho que eu fiz ali realmente me marcou por algum motivo. Nossa, são muitos, tá? São muitos. O Bira gostava muito de fazer dramas épicos, né? Que era até, como a gente era pré-adolescente, adolescente ali, 13, 14, 15 anos, às vezes era difícil da gente entender o que o texto estava dizendo. o que o texto estava dizendo, que mensagem a gente estava querendo passar. Mas sempre tinha uma mensagem. Bom, eu vou falar de duas assim rapidinho. Férias de Verão, que foi um dos esquetes da primeira oficina, que foi o Olavo Estrela, que fez, que até professor, acho que em Xangri-Lá. E aquilo foi maravilhoso, assim, que era uma sátira. É a história da família que entra num carro, vai pra praia. E vai pra praia. Era uma sátira sobre o Capão da Canoa. Que aquilo foi maravilhoso. E daí ele até pediu, posso continuar? Continuamos com aquilo. Teve o Buchincho também, que foi criado por nós quando a Casa de Cultura ainda era Sorvelândia. E daí já era o Grupo Divina Quimera, e a gente criou ali, ele criou o roteiro, a gente foi criando as falas, as marcações, e fez muito sucesso, a gente se divertia muito fazendo, era um sketch Gaudério, né? Muito divertido, mas a Casa da Suplicação, que era esse drama épico do Dilan Camargo, que ele adorava, ele remontou. Aliás, o Bira tinha essa característica, ele remontava. Às vezes a gente. Qual era o grupo mesmo? Fazia tal peça, mas ele. No outro grupo ele também montou essa peça. Ele remontava as peças. E a Casa da Suplicação era esse drama épico, que tinha todo mundo em cena, era muita gente em cena. Tinha a Viviane, tinha o Gustavo, enfim. E o ator, que era Caroena, e o Crisbol, né? O par romântico. E o ator saiu por algum motivo, que era o Fabiano Rapac, e o Bira entrou no lugar dele, e eu era a Caroena. Então eu contracenei com ele, além de porque eu acho que pouquíssimas vezes ele entrava em cena. Ele era o diretor, né? Mas ali ele foi o meu parceiro, o ator. E eu chorava, e ele morria, e eu sofria por ele. Foi bem interessante. Essa aí me marcou bastante. Que legal, e foi aqui mesmo, neste terreno onde está a Casa de Cultura antigamente, era o prédio da Sorvelândia. Exato. Né? Que tinha, enfim, era um prédio, um galpão, né? Era um galpão, sim, galpão. com os estandes e um palco no fundo, assim. E vocês costumavam ensaiar nesse espaço? Ali era onde a gente ensaiava, e apresentava, e brigava, e se divertia, e fazia. E criava tudo. O Buchincho foi criado ali, a Casa da Suplicação foi muito ensaiada ali. Muitas pessoas passaram pelo Biratã Porto, não é mesmo? Eu acho que praticamente todas. Não, todas não, né? Da área da arte, assim, do teatro aqui de Capão, várias, né? Muitas, a maioria, 90%.
Posso afirmar sem sombra de dúvidas, assim. É. E eu tava ali. E tu Sempre. tava ali. E tu tava ali. Sempre. Isso remonta um pouco da nossa história do teatro em Capão da Canoa, né? A Nadine, ela participou desses espetáculos, esteve próximo do Biratã Porto durante muito tempo, né? Também agora ela tem realizado algumas pesquisas relacionadas à história do Biratã Porto. E eu queria que tu falasse pra gente agora falando sobre o teatro, né, especificadamente, e também sobre a pandemia, porque estamos num momento pandêmico, né? Sim. Como que é sobreviver num momento de pandemia e fazendo teatro? Bem difícil. Muito difícil. Eu tinha um monólogo, Cárcere Doméstico, que foi o espetáculo mais recente, né? Que esse aí estava já contratado, com data prevista de estreia, e era para o dia 20 de março de 2020. E daí, 2, 3 dias antes, fecha tudo que não vai ter mais. E daí, inclusive, nem o cachê, né? Logicamente. Justo. Então, foi bem... O primeiro ano foi muito apavorante, porque não tinha como. E a gente... o teatro e o vídeo, até então, a gente achava que era uma coisa que não combinava. Não tinha como casar essas duas coisas. Mas a gente se reinventou, aprendeu como fazer o teatro se tornar né? Fomos obrigados, Mas também aprendemos, né? Uma coisa que a gente não acreditava que daria certo, conseguimos. Claro que não tem o mesmo sabor de que tu vê ao vivo, enfim. Mas a gente aprendeu e de teatro mesmo, só assim, transformando uma obra audiovisual, e lutamos muito para que editais acontecessem no setor cultural, né? E a partir do momento que começou a acontecer, aí começamos sim a viver do nosso trabalho de novo, né? Mas a gente nunca parou, né? Tu, como ator, sabe? Sim. A gente parou de fazer ao vivo e aglomerar pessoas. Mas a gente seguiu produzindo, e a gente descobriu o YouTube, o Facebook, o Instagram. Eu, principalmente, que tu sabe, né? Sim. Que eu não sou muito adepta das redes sociais, mas Sim. nessa pandemia, agora eu tenho tudo. Tenho YouTube, tenho Instagram, tenho Facebook, e tudo falando com todo tipo de arte possível ali dentro. Migrando literalmente para as mídias sociais, né? Literalmente. Literalmente. Esse trabalho dos artistas na pandemia, ele foi um trabalho que, durante um tempo, alguns artistas não conseguiram, né, Nadine? Outros conseguiram. A arte se faz no presencial, ainda mais no teatro, né? Que se faz na troca entre as pessoas, entre os atores. E que bom que tu conseguiu transportar o teu espetáculo, transferir o cárcere privado também para um modo online. Sim, né? mas a gente quebrou a cabeça, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre o cárcere privado, né? O que é esse trabalho? Esse trabalho é o último trabalho que você mais criou, recente, assim, mais recente. Ele é uma colagem de textos que foi feito pelo Elton Duarte, que era um grande amigo do Biratã Porto, né? É interessante porque o Bira falava do Elton para mim e falava de mim para o Elton, mas eu não conhecia o Elton. E um pouco antes da pandemia a gente se conheceu. E daí ele disse, Foram se conhecer só agora? Não, a gente se conheceu em 2019, um ano antes da pandemia. 2018. Foi um pouco antes, assim, né? Que a gente se conheceu. E ele disse, eu tenho um espetáculo que eu tô querendo montar, e eu acho que, de acordo com o que o Biratã falou, eu acho que tu é atriz pra isso. E eu digo, tá, então vamos, me dá o texto. E é uma colagem de texto que retrata a realidade de muitas mulheres que vivem a violência doméstica, e ao mesmo tempo contribui para o empoderamento feminino, né, para a conscientização da sociedade, enfim. E eu super topei e adorei, até por questões pessoais, que eu digo, essa mensagem eu quero passar. Sim. Eu quero, essa causa é minha. Sim. E daí nós estava ali prontinho para estrear e não rolou, mas daí a gente passou num edital para transformar numa obra audiovisual para colocar no YouTube, a princípio. Aí vem um outro edital, aí a gente pensou assim, não vamos só, a gente quer passar a mensagem, né? Mas como tem texto de Shakespeare, né? Nem sempre a mensagem fica tão clara. Vamos agregar depoimentos dele como homem,
que quer levantando essa bandeira da violência contra a mulher, Sim. né, das gurias, tem o grupo Gurias de Luta, que elas trabalham elas que editaram, filmaram contra a regragem, e eu como estatística, né, e agora dando a volta por cima. Então, e assim a gente foi passando e transformando em DVD também, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Hoje em dia quase ninguém mais tem DVD, né? Mas a periferia, né? Quanto tem, usa. Eu uso DVD em casa. Sim. Então a gente tentou democratizar assim muito para que o acesso para que o maior número de pessoas pudesse assistir. E a gente está no meio de uma geração, né, Nadine? Sim, a gente tá a gente pegou o VHS, tem um DVD, que já era uma grande transformação, agora o online, mas que bom que tu conseguiu, de um certo modo, colocar no DVD, né, que abarca um grupo de pessoas, o online abarca outro. É isso, e vamos plantando essa sementinha. E o Birata Porto, ele tinha também essa especificidade nos trabalhos de trabalhar com temas que são relevantes, digamos assim, que tem uma importância na sociedade. A maioria dos trabalhos deles tinha um cunho político muito grande, né? Ele acreditava na arte para transformar a sociedade. Mas um tema que ele se preocupava muito era a preservação do meio ambiente. Sempre que ele podia, até o último espetáculo que ele escreveu foi sobre isso. O fim do princípio? Princípio do fim? O princípio do fim. O princípio do fim. E que falava sobre isso, sobre vamos cuidar do planeta, que ele vai acabar e a gente precisa disso. Que mais ele... E que é um discurso e um tema muito importante, a gente não pode esquecer ele. Sim. Cada vez mais ele é importante, né? Aqui em Capão da Canoa mesmo tem a reciclagem, né? A gente tem que reciclar o lixo, a gente tem que olhar para isso, né? Sim. Porque nós consumimos muito, a gente gera muito lixo, né, Nadine? Muito. Então é importante que a arte tenha esse poder de trazer temas que são relevantes, que vão debater, que vão questionar, né? A arte, o teatro, sobretudo, ele não está mais somente naquele lugar, de entretenimento. De entretenimento, de tudo sair do teatro e falar assim, ai, que lindo, né? Que lugar que me deixou leve. Não, o teatro também está aí para te incomodar. Sair com um nó na garganta, né? De puxa vida, sair pensando. E tu acha importante o teatro ter esse olhar, assim, de tratar temas que são relevantes? Tu sabe que eu nunca pensei muito nisso, quando eu era só atriz, né? E eu, geralmente, no Maricia, principalmente, a gente trabalhava muito peças adultas, espetáculos adultos. Até que um dia eu virei mãe. E daí eu comecei a pensar nisso. E quando eu formei o Família D, era justamente isso. O lema é, antes de sermos atores, queremos ser atuantes na construção de um mundo melhor. E comecei a trabalhar, assim, povos originários, vamos valorizar cultura africana, cultura indígena, preservação do meio ambiente, né, a relevância, a importância da mulher dentro da sociedade. Então, eu acho... E comecei assim, claro, não vou dizer, se eu te chamar para fazer sobre outro assunto, não vai fazer? Não, vou fazer. Mas aonde eu tiver escolha da mensagem que eu quero passar, eu vou sempre escolher algo para transformar a sociedade. Porque a arte está aí para isso, né? Ela é um respiro. Na pandemia a gente sentiu muito isso. Houve quem dissesse que a arte não tinha importância e que era dispensável, mas quando estava todo mundo lá isolado, dentro de casa... O que aconteceu, né? Quem salvou? Qual foi o momento de respiro? Foi o livro, foi o filme, as lives musicais, a música que tu coloca, né? Enfim, e os quadros que tu fica olhando, tudo é arte, na verdade. A gente está cercado... Quer dizer, a gente se relaciona com a arte de várias maneiras, o tempo inteiro, e é tão próxima essa relação que a gente não consegue mais separar o que é vida, o que é arte, porque ela tá muito ligada, né? Sim. Uma coisa puxa a outra. E aonde a arte puder dar o recado, né, eu acho fundamental. E tu tá trabalhando, tu tem uma companhia de teatro, né? Como é que se chama a companhia? Família D
Atuadores. Família D Atuadores. Então, quem quiser acompanhar a Nadine, né, nas páginas, tanto Facebook, Instagram, YouTube. Tem o Nadine Mota e tem o Família D. Né? Tem o particular, então, tem Nadine os dois, Mota. mas o meu particular, ele meio que se mistura com no Nadine Mota tu encontra tudo. E daí no Família D é o foco só no trabalho mesmo. Legal. Então, quem quiser entrar em contato com a Nadine, contratar o trabalho dela, de atriz, de performer, de artesã, né? Procura lá Nadine Mota, Mota com 2 T's. Mota com 2 T. Mota com 2 T's, lá no Instagram, Facebook, YouTube. Também consegue encontrar ela pelo grupo de atuadores, né? Também por essas mídias sociais. Nadine, eu agradeço. Eu que agradeço. Que momento, né? A gente aqui juntos Delícia. Conversando. Daqui um pouco mais a gente vai ver uma apresentação tua, né? Que vai trazer um pouco do Ubiratã Porto, da importância que foi o Bira nas nossas vidas e na cultura de Capão da Canoa. Eu posso dar um spoiler já, assim? Pode dar um spoiler. O Bira, ele montou o Diário das Ruas, né? Que era um recital cênico, reunindo poemas dele de vários livros. E ele remontou várias vezes. Eu e Juliano Canal já fizemos, com o Cláudio Hoffman, enfim. Então eu escolhi um poema desse, que é marcante, do Diário das Ruas, escrito pelo Bira, de 2 livros dele, né? Que é o Rebeldia ao Portador e o Voo do Visor, que ele publicou 2 vezes. Ele tinha isso. Quando ele gostava bastante, ele trazia de volta. Então ele tem o Voo do Visor de 70 e poucos, o Rebeldia ao Portador de 80 e poucos, que ele botou no Diário das Ruas em 90 e poucos. E aí foi até 2010 encenando, então eu vou trazer um pedacinho. Um pedacinho do que é essa história desse livro. Muito bem. Que bom, obrigado por ter vindo. Né? Que tu continue fazendo teatro, que a família de atuadores cresça cada vez mais, que a gente possa ultrapassar tudo isso, né, da pandemia e seguir as nossas vidas trabalhando, e que a experiência que a gente teve na pandemia do audiovisual tenha sido algo para colaborar com o nosso trabalho, né, Nadine? Veio agregar. São experiências, né? São experiências. Então, daqui um pouquinho mais, a gente vai assistir a Nadine, né, com alguns poemas do nosso saudoso Ubiratã Porto. O programa é uma realização da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa através do Departamento de Cultura. Fica aí com a gente, se cuida, usa álcool em gel, a gente está mantendo o distanciamento e os protocolos de segurança. Aqui nós, graças a Deus, já estamos vacinados, mas devemos seguir nos cuidando. Até mais. Aqui está um poeta da família ilustre dos Castro Alves, dos Neruda, dos Lorca, dos Tiago de Mello, dos poetas para quem a poesia não é brinquedo, diversão, enigma ou charada, muito menos anedota, mas instrumento de libertação e dignificação da criatura humana. Mozart Pereira Soares, sobre o Ubiratã Porto. Patati, patatá, blá, blá, blá. Ora desdizem, ora contradizem. Ora, comunicar poesia social. Política com fome, mais crise mundial. Não dá para escolher estrelas no além? Ademais, ninguém matou alguém. A física, a tísica, a metafísica se beijam, porque o mundo vai bem.
alienar, 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 no pinico, no prazer sifilítico, os olhos no bumbum de uma playboy, whisky, coca, rock, ok, my boy, serenar, 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 poeta, figura boêmia, tu não podes mudar, aconteça o que acontecer, doa na alma de quem doer, a fatiota, a decência, a paciência, não podem mudar. Tudo são meras eras sem consequência. João, pequeno burguês, quer beber? Gritam os luminosos. John precisa viver. E cospem na história, na dor. E ferem a memória, o amor, dopando, aburguesando, embalando um povo que a montanha vem só. Entretanto, aconteça o que acontecer, doa na alma de quem doer, por entre a faina do eternal, embalde a musa escusa o vil metal. Em Dalila, esse cal, essa lei sem rei, que cruza a noite dos tempos, cruzando os mares, banhando os poentes, essa cor, esperança dos inocentes. E cresce. E cresce. É que existindo, persiste os do Alcorão. E os que peregrinam no leito da revolução, contradição. Treme a bolsa dos templários, temerários, nos poetas que despertam os manistas, nos poetas que medem o sol sem pistas, nos poetas sem saudade, filhos da verdade, pela paz, pela igualdade, pela humanidade, os poetas da lei dos contrários. Meu compromisso. Meu compromisso. Meu compromisso é com o meu tempo. Evasão dialética do amor pela humanidade elevado à milésima potência. Chamem isso de arte engajada. Atinge o sono dos liberais senhores. A suscetibilidade dos líricos e puristas tanto faz. Necessária é a presença da arte na espinha dorsal do poema, apenas. Não creio, contudo, em arte neutra. O silêncio, a indiferença do artista, sempre será uma maneira de convivência com as injustiças do mundo. O poeta sente, e o seu sentir é o bastante para traduzi-las. Humania, em forma de rebeldia ao portador. E com o testemunho onipresente da poesia, estamos conversados.